Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Eu acho que tem um aspecto nisso aí também que existe uma visão do Brasil que eu não... Que, assim, da onde vem aí tem... Cara, tem enfim, uma série de debates que a gente pode fazer, mas... que a democracia no Brasil para a classe escolarizada brasileira, em especial se o cara tem um diploma do exterior, que ele acha que diploma gringo é uma procuração para mandar na vida dos outros, né? Pode crer, sério, né? Ele volta para o Brasil e acha que, não, eu aprendi, agora eu vou dizer para vocês como que vocês têm que viver, né? Existe essa visão de, cara, a democracia tutelada. É uma democracia que tem um destino certo. Né? Tecnicamente, o pessoal chama de teleológica, que tem a ver com o fim. Né? Então, a democracia, para eles, não é um processo sem fim definido, em que a gente aqui vai conversar e vai definir. Cara, a democracia não tem fim definido. É o processo. É o processo. O que vai resultar desse processo, não sei. Vai ganhar a esquerda? Ganhou a esquerda. Vai ganhar a direita? Ganhou a direita. Entendeu? Então, essas pessoas não têm essa visão. Eles têm uma visão, se você conversar com várias dessas pessoas, assim, iluministas, ilustradas e tal... Woke. Enfim, assim, realmente, assim, isso também pode afetar a direita. Historicamente, hoje afeta mais a esquerda, mas poderia afetar a direita também. Não, afeta também a direita. É claro, Então, você tem esse objetivo de fazer rumar a democracia para uma ideia pré-concebida. Então, a democracia é o quê? É mais direitos, maior inclusão, todo mundo vivendo bem, uma saúde pública, uma educação pública, não sei o quê. Tipo assim, um sonho meio social-democrata, assim, uma utopia, exatamente, meio social-democrata, com muita inclusão, enfim. Um pouco mais de vegetarianismo, de repente, sabe? É verdade. E pior que eu sou vegetariano, mas eu... assim, mas você faz uma autocrítica ao movimento. Existe uma politização que para mim não tem nada a ver, mas enfim, isso é outro... Então, assim, depois eu queria conversar sobre isso. Vamos. Então, assim, cara, você tem essa visão de uma democracia tutelada, uma democracia com fim definido. E aí o que acontece? Isso é muito grave, cara, porque é o seguinte, quando a democracia não resulta no fim que eles esperam, eles acham que ela está em crise, eles acham que ela está morrendo. E aí você tem um problema de uma certa, assim, histeria coletiva. Né? Meu Deus, mas não está acontecendo, a gente não consegue debater as pautas corretamente, a gente não consegue fazer avançar isso. Olha, os reacionários ganharam a eleição, não sei o quê. Cara, mas a democracia, sim, uma hora vai ganhar um outro grupo. Sim. É a parte da democracia. Só que todos os outros grupos que não são eles são fascistas. Exatamente, exatamente. Isso, engraçado, não é necessariamente... Às vezes eu vejo assim, é uma coisa do PT, não é por aí também, entendeu? Porque muitos desses são antipetistas também. Sim. Mas existe, cara, assim, uma hegemonia de um projeto... um pouco até quase que um projeto estético, assim, sabe? O cara gosta de uma mistura de França com São Francisco, aquela coisa bem... Que é maneiro também, eu gosto também. Sim. Só que eu não acho que... Quem não quer direito para todo mundo, quem não quer inclusão, são coisas ótimas. O problema é como você chega lá. E quais são as propostas que esse grupo tem, porque eles têm planos para chegar à inclusão. Todo mundo quer chegar. E eles têm o plano. Só que o plano que eles têm... Primeiro, eles não admitem que existam outros planos além desses. E o plano que ele tem vai de encontro à própria coisa que ele quer. Porque ele prega uma inclusão de todo mundo, mas exclui completamente a exclusão do pensamento diverso. Sim. Então, é uma inclusão única e exclusivamente da sua identidade. Desde que a sua identidade seja conformada aos pensamentos do grupo ideológico. E é uma merda isso. Não, exato, assim, esse é um problema que a gente tem hoje de... Se você pensar, por exemplo, dessa coisa da inclusão que você falou. Cara, pega um Fernando Holliday. Pô, ele era para ser... Pela identidade dele, era para ser ultra-esquerda. Não, mas assim, as pessoas... Sim, além disso, né, na perspectiva dessas pessoas. Sim, né? Claro. Na perspectiva dessas pessoas, e essas pessoas deveriam erguer uma estátua para ele. Também, verdade. Pessoa negra que veio de baixo e que, Mas não serve. É que nem... Cara, teve um artigo até na Folha que... Cara, eu acho que teve uns 2 artigos que eu me lembro, assim, de ter lido em momentos diferentes na Folha, que era mais ou menos o seguinte. Se pesquisar aí é capaz de achar, mas a ideia do artigo era basicamente o seguinte. Era artigo de opinião, né? Mas era assim, não adianta ser mulher. Você tem que fazer
a pauta. Entendi. Então, mulheres como, sei lá, Carla Zambelli, aí não serve. Não serve, Entendeu? Elas perderam a sua identidade de mulher a partir do momento que você fica vendo contra. que... Eu não tenho nada contra a diversidade, muito pelo contrário. Eu acho que a diversidade ajuda e tem vários benefícios, vamos dizer, e é uma pauta que pode ser defendida numa questão moral também. Não vejo nada de errado na pauta de diversidade em si. O problema é que hoje a pauta de diversidade ela é um disfarce da diversidade para a promoção da ortodoxia de pensamento. Sim. É exatamente o contrário. Então, assim, não, nós queremos incluir todos, negros, mulheres, indígenas e tal, não sei o quê. Ih, olha aqui, tem o Holiday. Ah, não, isso aí... A Carla Zambelli... Não, isso aí... Então, assim, então quem é que serve? A pessoa que pensa igual a você. Então, na verdade, você está usando o pretexto da diversidade para a uniformidade de pensamento. Cara, isso é um negócio, assim... É contraproducente, inclusive, a própria pauta da diversidade. Né? Sim, e é, inclusive, a forma com que os ditadores totalitários operam. Normalmente, eles pegam um grupo identitário, eleva eles a um patamar, e obriga que eles sigam o status quo que esse ditador quer. É meio como se você estivesse roubando a identidade da pessoa e usando ela para fins políticos. É um negócio bem nojento, na minha opinião. É bem tenebroso, né? Cara, é muito autoritário. Você achar... É autoritário, é paternalista, condescendente. Quer dizer, é você achar que... você achar que alguém, por pertencer a uma determinada minoria, deveria pensar de alguma forma. Sim. Você está se colocando numa posição superior a essa pessoa. Isso é parte dessa dinâmica também, assim. Pro cara que vamos dizer, o branco, cis, hétero, sim, aquele sim. padrão, para ele usar essas pautas, é uma coisa que traz muito poder também para ele. Sim. Não, olha aqui, eu estou defendendo isso e tal, e você que não está defendendo, você é o mal, você é o nazista, você é o fascista e tal. Então, eu acho que isso tem afetado muito o debate, sabe? E é parte do que contamina esse debate da liberdade de expressão, porque a esquerda antes... eu já fui de esquerda há muito tempo também. Pode crer, eu também. Você também, né? Sim. Então, a esquerda antes era aberta ao diálogo, cara. Sim. Eu lembro de ser de esquerda e discutir, assim, conversar com meus amigos que eram mais liberais já na época e tal. Então, assim, hoje o tema da liberdade de expressão ficou mais difícil porque a própria esquerda ela não aceita mais que você esteja simplesmente errado. Ela acha que se você está falando uma coisa diferente das ideias dela, você tem um problema de caráter. É um problema vil. Então, assim, eu não duvido até que algumas pessoas que tenham te atacado realmente tenham, assim... sejam sinceras, entendeu? O cara acredita que você... Sim, claro. Entendeu? Eles estão completamente dominados, né? Sim. É uma ferramenta política que, hoje em dia, infelizmente, ela rege sobre milhões de mentes, né? E, bom, você pode me falar mais sobre isso, porque você é um cara que eu imagino que deve ter estudado muito. E a faculdade, infelizmente, virou um mecanismo desse sistema de controle mental. Porque as pessoas que pensam dessa maneira, por algum motivo, se reuniram dentro do corpo facultativo. E eles usam esse poder de autoridade, que é você ser um professor, que é uma das maiores autoridades que você pode ter no mundo moderno hoje em dia, e eles utilizam isso para pegar essa ideia turpe deles e passar para os seus alunos de uma forma falaciosa, abusando justamente da autoridade que eles conquistaram pela sua posição. Ou não? Sim, ou você não percebe cara. isso Se você for ver, inclusive eu estava pesquisando essa coisa do politicamente correto, né? Porque é uma restrição assim ao debate e, cara, o politicamente correto, algumas pessoas mais às vezes liberais, conservadoras discordam de mim nesse ponto, mas assim, o politicamente correto, várias ideias da esquerda, como diversidade, politicamente correto e tal, se você for ver, elas têm alguma interseção com coisas positivas. Por isso que elas conseguem também fazer avançar. Só que junto com o positivo vem o entulho. Vem ali o contrabando, Sim. entendeu? Do autoritarismo. Então, se você for ver, por exemplo, algumas coisas do politicamente correto que significam o cuidado com a linguagem, entendeu? Ela tem um valor positivo. Então, por exemplo, você está falando que, sei lá,
Você está discutindo alguma coisa sobre, sei lá, a mãe de alguém estar acima do peso. Pô, tu não vai falar que a mãe de alguém tá gorda. Tipo assim, é um negócio... Você tem uma intimidade muito grande com a pessoa e sabe que ela não se importa. Né? Exatamente. Você está comentando um assunto desse tipo, por algum motivo você teve que mencionar. Assim, isso é uma coisa que você nem mencionaria, né? O físico da mãe de alguém. Mas se por acaso você tiver que comentar esse assunto, você comentaria isso com uma linguagem menos grosseira, vamos dizer. Claro. Então existe um valor aí em chegar e dizer, cara, vamos tentar usar uma linguagem que não ofenda. Pô, existe esse valor. Sim, sim. Né? Pô, ninguém gosta de ofender as outras pessoas. Exatamente. Não é legal, não é uma coisa positiva. Quando você sabe que você poderia ter falado de uma forma diferente e conseguiria ter passado o seu ponto da mesma forma, mas escolheu passar o seu ponto da forma mais grosseira e cagou pro sentimento das pessoas. Tipo, isso não é legal. E, inclusive, quando eu pedi desculpa, foi meio por isso que eu pedi desculpa. Porque eu passei o meu ponto de uma maneira grosseira. Eu tava bêbado e chapado, isso talvez ajudou a eu passar grosseiramente um ponto, mas eu entendo que eu como comunicador, ou se eu fosse um artista pintando um quadro, eu espirrei e passei uma tinta branca no meio do rosto do que eu tava pintando. E, tipo, eu falo, porra, não é da hora, eu falhei como artista ali, eu poderia ter feito um trabalho, uma pintura melhor, né? Cara... Porra, tem tanta coisa pra comentar, eu não sei qual percurso aqui que eu pego pra comentar. Porque é o seguinte, eu também não... Cara, eu não consigo, eu não vi essa gravidade toda no que você falou. Não vi. Bom, na hora eu também não vi. Não, sim, mas... Cara, porque você falou de um jeito que deu pra entender que o que você estava querendo dizer era a defesa teórica do negócio, entendeu? Sim. Não deu pra entender. Mas é que você é um cara inteligente, porra, diplomata e, porra, viajou pelo mundo, tá escrevendo livro... A maioria das pessoas não tem um pensamento tão refinado. Tem uma coisa, cara, que eu acho interessante, do Eric Weinstein, não sei se você já ouviu falar dele. Sim, Ele já foi no Joe Rogan algumas vezes e tal. Sim. É o cabeludinho, mais gordinho, pode crer. É o cara, irmão do Brett Weinstein. Isso. Então, já assisti, já. Esse cara, o Eric Weinstein, ele tem uma analogia que eu acho muito interessante, que ele fala assim, cara, para você falar publicamente de alguns assuntos, é que nem você servir, acho que é baiacu, fugu, é aquele peixe venenoso. Sim. Sabe? É um peixe que você precisa, no Japão você tem que ter até uma certificação para poder servir isso, que você tem que tirar a glândula, porque aquele peixe tem veneno suficiente para matar um ser humano, sei lá, umas 1000 vezes. Caralho. É, uma parada sinistra. Então assim, você tem que ter realmente um treinamento, uma certificação para poder tirar aquilo, para não... E parece que sempre fica um pouco, mas é uma quantidade baixa. Então, assim, é um negócio bem delicado. Então, você tem que ter um treinamento para serviço. E o Eric Weinstein, ele fala que alguns temas, quando você vai levar para o debate público, é que nem servir um baiacu. Você tem que tomar... Por isso que eu sempre falo também, assim, quando... No livro, cara, às vezes eu achei até que eu exagerei, mas eu sempre falo, olha, evidentemente que racismo, antissemitismo, tudo isso é horrível. Tudo isso é péssimo, errado. Mas a questão é, qual é a melhor maneira de combater isso? Agora vamos discutir. Sim. Então você sempre tem que... É meio chato, porque é meio óbvio isso, né? Porque também você tem com a mira na sua... Você trata desse tema, os canhões do identitarismo já olham pra você e falam, trata desse tema então. Se você sair um pouquinho da linha, meu irmão, vai ser fogo. Sim, exatamente. E assim... E aquilo que a gente tá falando, eu não sei se não é só uma questão dos identitários, entendeu? A gente está tendo realmente, assim, um fechamento, cara, da liberdade de expressão no Brasil que eu nunca imaginei que a gente ia viver. Nunca imaginei. Pô, o Brasil estava caminhando para cada vez mais liberdade. Eu nunca imaginei que a gente ia estar vivendo o que a gente está vivendo. Bom, o STF é um problema, né, nesse sentido. Cara, é um problema. A gente está vendo isso tanto pela via institucional, como o STF, mas também pela via social, com cancelamento e tal, né? E muita gente às vezes fala assim, mas o cancelamento é só um boicote. Cara, não é só um boicote. Você está pegando uma pessoa, você está linchando a pessoa, você está ofendendo aquela pessoa. Não pode ofender e chamar de nazista não é te ofender também? Sim. Mas aí pode, né? Aí pode. Do lado do bem pode tudo. É a ofensa do bem. Então você tem aí a pessoa te julga e você tem uma coisa pior ainda, cara, que é uma coisa que tem até um nome para isso no direito inglês, que se chama boicote secundário, que é o seguinte, uma coisa é alguém fazer uma coisa errada e eu vou lá e boicoto a pessoa. Individualmente.
Agora não, agora eles vão atrás da família, eles vão atrás do empregador. Sim. Tipo, demite esse cara. Não, um boicote secundário. Eu já não tô indo mais em cima da pessoa. Eu tô indo em cima da rede dela para provocar a carestia. Sim. Para provocar a penúria. Dizer o seguinte, olha, não, ou você tem a opinião correta, ou eu vou destruir a sua vida, cara. Inclusive a sua vida econômica. Cara, isso é isso é uma coisa gravíssima. Isso não é um mero boicote. Não é assim, ó, galera, pô, fui maltratado naquela padaria, vamos parar de consumir. Pô, pelo amor de Deus, isso é algo completamente diferente. Sim. Você foi maltratado naquela padaria, você foi uma vida... Óbvio que você não vai voltar naquela padaria. Agora, porra, um cara não gostou do tipo de pão que serviu na outra padaria. Aí você vai, une todos os seus amigos e a internet para destruir aquela padaria só porque o seu amigo não gostou do pão. Não foi o pão do sabor que ele queria. E você não vai só mais no padeiro. Se a esposa do padeiro trabalha numa outra loja, você vai no empregador da esposa pra... Cara, assim, é um negócio... É um negócio... É quase nazista. Isso não é milícia digital? Isso não é... Aí você começa a ver, né, os dois pesos, duas medidas. E aí, cara, do outro lado você tem também uma coisa, por exemplo, de você chegar e falar assim, mas esse discurso mata a gente. Quando você faz um discurso de ódio, ou se você liberar o discurso de ódio, ou se você liberar alguém para falar algum tratamento alternativo durante a pandemia, né? Lembra disso? Sim. Tudo isso tem que ser proibido porque você vai levar alguém a fazer isso. Isso aqui tem uma gravidade também muito grande, cara, porque, assim, tradicionalmente no direito, você não pune as ideias que estão na cabeça do cara, você pune o cara. Então, assim, o Jonathan Ross, se eu não me engano foi o Jonathan Ross, ele dá um exemplo assim, cara, se alguém lê a história de Caim e Abel e resolver matar o irmão por isso, você não proíbe a Bíblia, entendeu? Sim. Você chega assim, não, olha, tem gente aí matando o irmão, é melhor proibir a Bíblia. Você não faz isso. Então, se alguém ouve uma letra de música e decide cometer alguma coisa porque a letra de música falava de... Cara, tem 1000 coisas que pelas quais você pode ser influenciado. E, tradicionalmente, cara, o direito nunca atacou essas coisas. Foi o seguinte, não, você é um adulto responsável. Para criança não, para criança, eu até falo isso no livro, para criança não, para criança sempre se tolerou mais uma limitação, porque tudo bem, tal, né? Você entende que para criança, tudo bem, existe uma função, a criança tem que ser tutelada mesmo, mas para o adulto, então a gente está fazendo, cara, uma invenção de teorias novas do direito, assim, como se fosse uma coisa assim, leviana, era uma coisa para a gente estar discutindo assim, 50 anos, 30 anos pelo menos. Sim. Realmente a gente quer fazer essa mudança, a gente vai começar a punir as ideias que alguém teve que de repente entraram na cabeça de alguém. Então, assim, se alguém falar lá sobre algum tratamento alternativo e um outro cara for lá e tomar, esse cara aqui é culpado porque falou de uma possibilidade de um tratamento alternativo? É tirar completamente a responsabilidade do ouvinte. Como se E aí vem daquele pensamento arrogante das pessoas que se acham ultra intelectuais e consideram todo o resto da população como massa de manobra. E pessoas sem responsabilidades pelas próprias vidas. Porque ela é tão influenciável, tão influenciada, que qualquer coisa que eu diga vai afetar necessariamente na vida dessa pessoa e ela vai fazer exatamente o que eu estou falando. E é menosprezar totalmente o pensamento crítico e totalmente a responsabilidade da pessoa pela sua própria vida. O que é, tipo, é bem arrogante de ter uma posição política dessa maneira, né? Exato. Cara, é aquela questão da democracia tutelada, né? Eu chamo essa classe de vanguarda, tipo vanguarda revolucionária, o pessoal que se acha que vai levar o povo, né, para o lugar certo e tal. Essa classe, né, que geralmente é o pessoal escolarizado e tal, que eu acho que tem até uma questão assim meio psicológica, assim, porque no Brasil, infelizmente, estudar não é para quem quer, é um pouco para quem pode. Sim, também. Verdade. Então, infelizmente. Então, assim, o cara que consegue ter uma boa escolarização no Brasil, eu acho que ele se acha quase um escolhido, entendeu? Ele pensa assim, cara, porra, tive essa sorte tão grande, eu acho que eu preciso devolver isso para o povo, né? Sim, o que é legal, é até um pensamento bom, entendeu? Você tem uma sorte, você tem que devolver para a sua comunidade, mas aí o cara fica com um pouco assim, uma síndrome do salvacionista, assim, eu vou salvar as pessoas, salvar o Brasil, por exemplo. Por isso que tem essas ideias todas de intervenção, né? O desenvolvimentismo, né? Levar o país para o lugar certo, né? Enfim, toda essa promoção vamos dizer, do país para um destino específico definido por essa tecnocracia, por essa classe de iluminados e tal. E, cara, isso é contrário à democracia, né? Democracia é o governo do povo.
é o governo das pessoas. Inclusive, a coisa mais bizarra que eu acho essa coisa de o cara falar uma coisa antidemocrática. Ué, a democracia é do povo. Se o cara quiser questionar a democracia e quiser defender um regime militar... Até o fim da democracia. Cara, faz parte assim, da democracia poder defender. O cara tem... Assim, exatamente. Eu acho uma ideia péssima. Sim, claro. Mas o cara tem o direito de defender isso. Sim. Então, assim, é uma bizarrice assim, que a gente tem visto e que sempre existiu, mas ela não chegou a estar tão escancarada quanto está hoje.